I know better. I think I know how it should be. I got it all planned out. Opa! Sejam todos bem-vindos a mais esse Staffcast. Hoje com o nosso convidado especial, Helder Ribeiro. Opa, prazer. Helder Ribeiro na área. Opa, Helder Ribeiro, se apresenta aí pra gente. Mas bem, eu sou Helder Ribeiro, vulgo Bruno Neff. Mas bem, eu sou lá de Curitiba, tenho 20 anos. Cheguei na missão em 5 de abril de 2022. Estou retornando para casa agora no dia 21 de março. E bem, Curitiba é um lugar bom, um lugar frio. Eu gosto de frio, infelizmente no calor. Mas realmente tem muitas coisas boas lá e bem, é isso. Aí sim. E Helder Ribeiro, como que você tá se sentindo? Tá chegando o dia de você voltar para casa, como que tá o coração? Bem, tô bem animado, bem ansioso e também com certeza tem aquele friozinho na barriga que todo mundo sente. Mas em questão a isso, realmente eu sei que não tenho arrependimento sobre as coisas que eu cheguei a fazer na missão. Em questão espirituais e tudo mais, realmente eu sei que foi a melhor decisão que eu tive nesses 2 anos. Que legal, que chique. E bom, a gente queria conhecer um pouquinho mais de como foi sua missão, né? Você está terminando a missão agora, você passou por quantas áreas? Bem, ao todo, creio que passei entre 8 ou 10 áreas. Acho que, deixa eu tentar fazer as contas. VG2, São Mateus, Corumbá, Mapim, Pedra 90, Rondonópolis 2, Rondonópolis Centro, Maracaju, Ponta Porã, Monte Castelo e Morada da Serra. Ao todo 11 áreas. Caramba, foi bastante, deu pra conhecer a missão. Mas muito tempo também aqui na capital, né? Em Cuiabá, Várzea Grande, né? Então, aqui em Cuiabá e Várzea Grande, eu passei a maior parte só em 2022. De 2023, passei a maior parte em Rondonópolis, com Maracaju e Ponta Porã. Mais Mato Grosso do Sul, em 2023. Que legal. E você tá terminando a missão, você teve quantos companheiros? Bem, em missão, em campo, tive 24 companheiros, contando com o do CTM, ao todo foram 25. Que legal. E qual foi um aprendizado que você pode tirar de talvez algum desses companheiros, algo que alguém te ensinou em especial? Acho que pegando a maior parte de todos os aprendizados que eu tive com cada um deles, foi sempre buscar ter ousadia e buscar ser destemido de certa forma. Realmente buscar ter um conhecimento e uma proximidade ainda maior com o nosso Salvador. Uma das coisas qual eu sempre busquei compreender e aplicar em minha vida é o que está lá em Éter 12:27. Deixar com que as fraquezas se tornem coisas fortes através da confiança que colocamos em Deus. E realmente isso foi uma das coisas a qual me ajudou muito na missão. Quando cheguei na missão, era algo muito difícil para mim. Sempre fui tímido, sempre tive vergonha de conversar com as pessoas. Creio que a gente estava junto no dia que a gente foi fazer os contatos. Sim, tô animado. E você percebeu que realmente não conseguia fazer nada de contatos e tudo mais. Mas realmente, à medida que eu pude aplicar isso com os conselhos do presidente Zócoli, realmente foi algo mais significativo em minha vida, a qual aos poucos eu pude perceber a diferença que eu estava fazendo, tanto no meu pessoal, também tanto as coisas a qual estava mudando no meu ser. Uma das coisas a qual eu sempre busquei compreender em minha vida era realmente ver o propósito que eu estava aqui na missão. Eu tive alguns propósitos pessoais, que era em questão a estar mais próximo de Deus, exercer uma espiritualidade maior, mas aos poucos fui percebendo que apenas isso não era o suficiente para eu estar na missão. Realmente sempre tive o desejo de estar aqui para poder estar mais próximo com o nosso Salvador, estar ajudando as outras pessoas a seguirem o passo do batismo, mas também exercer outras coisas, talvez buscar ter atributos mais atributos cristãos ou outras coisas do tipo. Perfeito, que legal. E você falou um pouquinho sobre o começo da sua missão, né? Realmente assim, é um mundo novo, né, que a gente vem. E o que te ajudou a se adaptar à missão, né? A deixar tudo aquilo para trás e ter esse foco no teu propósito? Bem, creio que pegando meio a meio, foi tanto lendo através das escrituras, buscando ter um testemunho disso. Uma das coisas que eu sempre gosto de comentar é ver as histórias tanto de Amon e Abinadi, a qual, pegando um pouco sobre cada um deles, fazendo essa comparação, os dois nas histórias, eles buscaram compartilhar o evangelho com todas as pessoas, buscaram realmente serem destemidos naquilo a qual eles faziam,
e também naquilo a qual eles acreditavam. No exemplo de Abinadi, ele buscou ser firme naquilo a qual ele acreditava e a qual ele buscou compartilhar com as pessoas, até mesmo na morte dele. Ou com Amon, mesmo com tantos desafios a qual ele tinha para pregar o evangelho para as outras pessoas, para o outro povo, realmente ele buscou ser destemido, e mesmo assim, com as dificuldades a qual ele passava, com as tentativas de morte também, realmente ele buscou compartilhar o evangelho com todas as pessoas e pôde trazer muitas almas até Deus. Sim, realmente são dois exemplos muito, muito, muito legais do livro de Mórmon, né? Você estava falando um pouquinho de Amon, né? Eu acredito que no campo missionário a gente também passa por algumas dificuldades, né? Claro que a gente não vai ser ameaçado de morte muitas vezes, né? Às vezes sim, mas na maioria das vezes não, né? Mas durante esses momentos difíceis na missão, Helder Ribeiro, o que te ajudou a não desanimar ou a continuar firme aqui na missão para conseguir completar os seus 2 anos? Bem, momentos difíceis na missão, todos nós vamos ter em algum momento. Sejam talvez questões emocionais, talvez questões espirituais, muitas vezes pegando lá, como diz, na parte do estresse missionário, né, que é o verdinho, o amarelo, o laranja e o vermelho. Creio que muitas vezes a gente está mais entre o amarelo com o verde, em alguns momentos a gente chega a ponto de ficar um pouco no laranja. Mas realmente o que pôde me ajudar nesses momentos foi buscar ler minha bênção patriarcal, buscar dar ouvidos aos conselhos do presidente Zócoli, muitas vezes buscando aprender um pouco mais com os apóstolos, com os profetas, e realmente ver coisas que pudessem me inspirar através disso. E sempre em momentos difíceis, o qual me deu vontade de voltar para casa, o que eu colocava em minha mente era me relembrar do meu propósito aqui na missão, o que eu teria que fazer, como eu deveria buscar fazer essas coisas aqui. Às vezes é difícil realmente, nós passaremos na missão por muitas dificuldades, mas uma coisa qual nós não podemos perder é a nossa fé, não podemos perder nosso testemunho e principalmente devemos manter um bom ânimo. Sempre essas coisas acabarão acontecendo, querendo ou não. Nós infelizmente não temos controle, mas à medida que nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, à medida que nós buscamos realmente ver como Ele nos ajuda com essas coisas, se torna algo mais grato em nossas vidas. Realmente nos ajuda a ver as bênçãos e os milagres acontecendo aos poucos. E uma das coisas qual eu pude ser grato com isso é vendo em pequenas medidas como isso foi fortalecendo o meu testemunho e novamente fazendo com que dessa tristeza, dessa talvez ansiedade ou momentos difíceis, pudesse encontrar alegria e realmente me reencontrar novamente na missão. Sim, eu gostei muito, né? A gente precisa buscar ver o Salvador até nos momentos mais difíceis, né? Acredito que é nesses momentos que a gente aprende a realmente recorrer a Ele, né? Reconhecer Ele, né? Mas também não é só momentos difíceis, né? Então, Helder Ribeiro, tem algum momento engraçado, alguma situação diferente que você passou na sua missão que você poderia compartilhar com a gente? Sim, creio que momento engraçado em nossa missão sempre vai ter, seja tanto em momentos de trabalho quanto momentos recreativos. Mas, bem, um dos momentos engraçados que teve quando tive um batismo em Maracaju, na época que eu estava servindo com o Elder Fish, nós tivemos um batismo que aconteceu no sábado. Mas a história sobre isso que foi engraçada é que no dia que a gente ia batizar a criança, aconteceu um imprevisto. Na hora que a gente estava enchendo a capela, a água infelizmente foi cortada. E daí... Nossa, alô FM. Opa. E infelizmente a gente ficou bem preocupado naquele momento. A gente não vai conseguir batizar ele hoje. Nossa, já tá chegando o final da transferência, o que a gente vai fazer agora? E bem, na hora veio N opções pra gente fazer. Uma daquelas opções era a gente batizar ele num rio longe da cidade, que era o mais próximo, pra dar certo o batismo. E bem, tinha outra opção também, que era talvez mais viável, que era batizar ele na casa de uma irmã. Tinha uma irmã lá que ela tem uma piscina, daí seria algo mais fácil pra gente. Mas para que isso pudesse acontecer, a gente teria que pedir autorização do presidente. Nossa. Mas bem, então chegou uma parte a qual a gente não tinha mais alternativa, já estava quase chegando no horário, faltava, creio que mais 3, 4 horas para o batismo acontecer. E a gente mandou mensagem pro presidente.
E a gente falou, presidente, a gente não sabe mais o que fazer, a água da... Socorro. Socorro. Ajuda a gente aqui. Sim, a gente não sabe mais o que fazer, a água da capela foi cortada, a gente não vai conseguir batizar a criança, não tem mais água, nem mesmo a água de emergência acabou. E a gente pediu alternativas para ele, e com isso também a gente pediu aquela opção de se ele autorizaria a gente batizar a criança dentro da piscina da casa da irmã. E com isso, ele nos deu uma opção. Vocês já falaram com o Corpo de Bombeiros? Daí a gente falou, não, Nossa! mas isso vai ser possível, presidente? Caramba. Daí, naquele momento, ele falou, tudo vai ser possível através da fé de você e do seu companheiro. Daí a gente, beleza, vamos lá então, vamos com fé, o presidente falou, tá falado, foi o Espírito que guiou. E, bem, com isso, a gente tomou coragem, foi até o Corpo de Bombeiros da região lá. E, bem, na hora que a gente chegou lá, a gente bateu na parte do escritório, não tinha ninguém no escritório, a gente vai, eita, e agora? Para onde a gente vai chamar o pessoal? E com isso a gente deu a volta no Corpo de Bombeiros. E a gente foi lá na frente da garagem deles. E com isso a gente bateu palma lá, ninguém apareceu, até que uma hora alguém passou e a gente bateu palma mais forte, daí ele viu e veio conversar com a gente. E com isso a gente conversou com eles, a gente falou, a gente vai ter um batismo, vai ser algo muito especial, a gente vai estar ajudando essa criança a estar mais próxima do Salvador, ela vai ser um momento bem especial para ele, para a família. E nós queríamos saber se teria como vocês nos ajudarem a emprestar um pouco da água para enchermos uma pia batismal para acontecer o batismo. Daí eles falaram, beleza, a gente vai conversar ali com o nosso capitão, daí a gente já volta. Daí beleza, eles foram lá, conversaram com o capitão autorizou, só queria saber quantos litros da água precisava. A gente falou, acho que dá uns 100 litros de água mais ou menos, né? A gente não tem muita percepção em volume ali, mas creio que 100 litros já vai ser o suficiente. Daí eles, beleza então. Daí eles falaram com o capitão novamente, daí o capitão liberou. Daí beleza. Nossa senhora. Daí a gente falou, beleza, então a gente tá indo lá agora pra capela, a gente vai estar esperando vocês e tudo mais. Daí ele falou, não, fica aqui, vamos lá, entra no caminhão aí de bombeiros, vamos junto para lá. Ganharam uma carona ainda, Opa, que ganhamos bênção. carona boa. E bem, na hora que a gente chegou lá, foi engraçado porque tinha, em cima da igreja lá, tem a Igreja Universal. E na hora que a gente saiu do Corpo de Bombeiro, ficou todo mundo olhando pra gente, como fosse tipo... O que os missionários dessa igreja fizeram, né? Sim, o que aconteceu? E o engraçado é que foi, na hora, a gente não sabia como fazer pro caminhão entrar na capela. Então, a gente só deu algum jeito lá e começou a arrumar as coisas e daí ligou a água, começamos a encher a pia batismal. Creio que Caramba. realmente esse foi o batismo mais legal que eu tive, tipo, em questão, tipo, batismo mais engraçado e sobre as coisas a qual aconteceram. E com isso também, realmente a gente sabe que, creio que pra mim, tanto pro Elderfish, foi um grande testemunho nesse momento, a qual realmente quando nós damos atenção aos sussurros do Espírito e damos atenção principalmente aos conselhos dos nossos líderes, as coisas podem acontecer. Mas para isso não devemos apenas ter aquela questão, digamos, eu sei que meu líder tem fé, beleza, então o que ele falou tá falado, mas também nós precisamos exercer nossa fé. Creio que talvez se eu e o Elderfish não tivesse ido lá, se a gente não tivesse exercido, beleza, a gente sabe que o presidente é um homem muito inspirado, mas se a gente só dependesse, digamos, da fé dele, talvez não teria acontecido. Realmente precisamos exercer nossa fé em todos os momentos. Isso é verdade. Muito obrigado por compartilhar. Acho que essa é a primeira vez que eu ouço uma pia batismal sendo enchida pelo Corpo de Bombeiros. E ainda ganhou uma carona ali no caminhão dos bombeiros. Tô animado. E bom, a gente tem uma pergunta. Uma pergunta aqui, na verdade, de um dos seus companheiros, o Helder Portillo. E ele gostaria de saber qual foi o momento mais tenso que você teve durante uma lição. Bem, o momento mais tenso que eu já tive em uma lição... tive bastante. Mas creio que um dos momentos mais tensos que eu tive foi quando eu estava em... Calma aí, que é bastante área para lembrar agora qual que foi. Só deixa eu lembrar qual era o companheiro. Creio que talvez foi em Pedra 90, que se eu não me engano, com o Elder Santos. Não sei se foi com ele ou com qual companheiro foi, mas teve um dia qual a gente estava em uma lição e nesse momento a gente estava ensinando
uma pessoa... Ah, não, perdão. Não foi com o Adriles, não. Foi com o Adriel Portillo mesmo. Opa, ele já sabia, acho que ele já sabia. Ele já sabia. A qual a gente estava ensinando uma mulher sobre o plano de salvação. E ela estava gostando muito da mensagem e tudo mais. E com isso, do nada, chegou o namorado dela. E ela queria realmente seguir o batismo, ela estava se preparando já, ela realmente tinha falado pra gente que ela queria. Mas do nada chegou um namorado dela, a qual ela chegou na casa fazendo bagunça e chegou ameaçando a gente. E Portillo vai se lembrar disso, que daí a gente começou a querer conversar com ele para tentar mostrar realmente que a gente estava ajudando ela e tudo mais. Mas mesmo assim ele não queria dar atenção pra gente, começou a falar as coisas e tudo mais. E esse momento realmente foi algo tenso pra gente. Tipo, o que eu faço, né? Tipo, o que a gente faz? No momento o Portillo ele tava querendo ir embora de lá e eu só fiquei, beleza, eu quero continuar aqui porque eu quero ensinar ela. Mas realmente foi algo triste pra gente. Infelizmente a gente não conseguiu batizar ela, a gente não pôde mais ter contato, né? É questão de segurança, nossa. É, compreensível. Mas eu sei que cada momento vai ser um momento de uma pessoa. Pegando o exemplo de um batismo que eu tive, teve um senhor a qual ele conheceu os missionários quando ele morava em Sergipe ou Pernambuco, não lembro ao certo. Mas ele conheceu os missionários quando ele era jovem, entre os 23, 25 anos mais ou menos, nessa faixa etária. E ele conversou com os missionários, gostou, mas naquele momento não foi o momento dele. Daí teve uma segunda vez, quando ele estava com uns 47 anos, a qual ele conheceu os missionários novamente. E nisso ele estava morando já no Piauí. E lá ele conversou com os missionários alguns dias, mas depois ele se mudou de novo. E passando isso, agora creio que ele está com 72, 73 mais ou menos. A gente pôde conversar com ele. Foi engraçado que no dia quando a gente estava lá trabalhando, ele parou a gente para saber se tinha um amigo dele que era da igreja, se estava vivo ainda. Daí a gente não sabia quem era essa pessoa. A gente não Provavelmente sabia... ele não estava então. Não, infelizmente aquele amigo dele tinha falecido, que era membro da igreja. Fazia 1 ano e pouco, mais ou menos. Daí a gente deu notícia pra ele ficou, poxa, que triste. Daí nisso a gente começou a conversar com ele, começou a explicar um pouco mais sobre realmente que era algo triste, mas também a gente não precisava se preocupar muito com isso, porque a gente sabia o lugar no qual ele estava. Com isso a gente começou a explicar pra ele tudo sobre essas coisas, sobre a igreja, e ele começou a criar interesse. E ele começou também a contar as histórias a qual ele tinha, os momentos a qual ele tinha conhecido os missionários nessas 2 vezes. Era difícil às vezes por causa que ele contava as histórias longas, a lição era comprida, mas realmente eu vi que naquele momento foi o momento ao qual Deus preparou para ele. Tanto o momento ao qual era pra gente estar ali. Com certeza. Eu creio que muitas vezes, quando a gente acaba tardando um pouco o nosso trabalho, os lugares que a gente tem que ir, ou talvez não querer trabalhar um dia, talvez se a gente não tivesse saído naquele dia, a gente não teria encontrado ele. Talvez a gente teria perdido um batismo a qual Deus preparou para cada um de nós. Sim, isso é verdade. E, bom, muito obrigado, Ade Ribeiro, por você ter compartilhado suas experiências. Realmente eu sei que a missão é um privilégio e eu sei que você cumpriu sua missão com honra, né? Então a gente está chegando ao fim do nosso Staffcast hoje. Infelizmente. Sim, infelizmente tem que acabar, né? É, mas a gente gostaria de acabar esse Staffcast ouvindo o seu testemunho. Bem, creio que o meu testemunho sobre o Evangelho realmente foi fortalecido através da missão. Acho que a maior parte dos missionários, quando vêm para a missão, são apegados mais ao testemunho de seus familiares. Alguns já devem ter vindo para a missão com um testemunho próprio, talvez fortalecido o seu testemunho. Mas eu percebi e creio que muitas vezes nós missionários acabamos criando esse realmente testemunho mais forte aqui na missão. E muitas vezes a gente acaba tendo aquele momento, será que eu realmente estou fortalecendo meu testemunho? Será que realmente estou fazendo as coisas certas a qual Deus quer? Uma das coisas a qual só digo, continuem. Busquem exercer a fé de vocês, busquem serem ousados em convites e realmente seguir aquilo a qual o pregar meu evangelho fala. Não ensinar lições, mas sim ensinar pessoas. Porque isso é o que traz a diferença.
para que nós possamos estar batizando as pessoas. Quando nós apenas ensinamos por ensinar, talvez, só estou ensinando porque é obrigação, talvez nós não tenhamos um progresso com aquela pessoa, ou talvez sim. Nunca saberemos o que será. Mas quando nós realmente queremos ensinar aquela pessoa por amor, realmente ensinar uma pessoa, tem uma diferença nisso, onde realmente podemos ter mais batismos através disso. E o testemunho que eu deixo é realmente que nós possamos estar buscando exercer essa nossa fé maior, que nós possamos estar buscando sermos ousados, buscarmos sermos diligentes, buscarmos ser obedientes. Nós podemos batizar em momentos... É ruim falar isso, mas nós podemos batizar mesmo sendo talvez missionários ruins, porque não é a gente que vai parar a obra de Deus. A obra sempre vai continuar. Mas à medida que somos obedientes, os batismos serão ainda maiores. E realmente, se a gente buscar ser dessa maneira diligentes e obedientes aos mandamentos e às regras da missão, a gente consegue ver as bênçãos ainda mais claras em nossas vidas. Mas, bem, seria esse meu testemunho, esse meu pequeno podcast que eu gostaria de estar deixando. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então, muito obrigado, Helder Ribeiro. E obrigado a todo mundo que assistiu. Esse foi o Staffcast do Helder Ribeiro. Tô animado. Tchau!